Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual horário que você vai ver esse vídeo. Eu quero falar aqui com você sobre a questão de como lidar dentro de uma empresa, como conviver, né? Vou dizer assim, melhorar a palavra. Como conviver bem, de forma harmoniosa com outros profissionais, ou do mesmo ramo de máquina, ou de caminhão, olha lá, um caminhão parado lá. Ou caminhão, ou outro equipamento, ou outras funções, né? O segredo é você falar pouco. Falar pouco, observar bem, observar o ambiente, observar a terra que você está pisando, observar, falar pouco de você mesmo, não entregar os detalhes da tua vida para ninguém, não se envolver em problemas alheios da vida de ninguém dentro da empresa, não se envolver em fofoca. Dentro de empresa sempre tem assuntos que às vezes são assuntos assim chamados de assuntos complicados ou tóxicos, assuntos que vêm a trazer intriga entre o funcionário e a empresa, que venha provocar briga entre funcionário e funcionário, entre profissional e profissional, né? Então, quero te passar esse segredo aí, porque é o que me fez e o que tem me feito, o que tem me trazido até aqui, sendo bem sucedido por onde quer que eu passe. Graças a Deus, né? Deus tem me dado sabedoria. A sabedoria primeiramente vem do alto, né? Vem de Deus. A gente ora, pede a Ele a sabedoria, seja qualquer um que possa falar com Deus com fé e acreditando, Ele vai dar sabedoria para você lidar com as pessoas. Então, observar bem o ambiente que você está ali, observar as pessoas, falar pouco de si, não entregar a tua vida particular para ninguém em conversa, não se meter em problemas alheios, não se levantar contra as posições hierárquicas dentro da empresa, como encarregado, supervisor, gestor. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi dentro de conversa de próprios funcionários, eles falando, não, se eu tiver que falar, eu falo. Se eu tiver que falar com carregado, o que eu precisar falar, eu falo. Não, alguma coisa pode até falar, né? Mas saber falar, não falar de forma afrontosa, afrontar ou a pessoa que está... Afrontar na verdade ninguém, né? Nem o que está igual a gente, nem o que está no nível ali, e nem aquele que está em outro nível. Porque a gente não está aqui para afrontar ninguém, a gente está aqui para trabalhar, para fazer a nossa parte. Então esses são alguns dos detalhes que vai te ajudar muito, que tem me ajudado. Aonde eu coloco meu pé para trabalhar, eu fico observando pessoa por pessoa. Saber entrar e saber sair. Saber se comunicar. Não ser muito calado, mas também não ser muito falador, né? Saber que a gente está ali pronto para servir. E pronto para servir, pronto para atender a demanda que for pedida. E isso vai trazer um resultado muito positivo na tua vida profissional. Parece ser palavras óbvias, né? Parece, óbvio isso aí, quem não sabe que tem que fazer isso? Mas às vezes precisa de um despertamento. E aí, eu deixo essa palavra aí para você aí, meu amigo, minha amiga, que está dentro da empresa aí, mas às vezes está enfrentando problema por alguma coisa que falou, ou por alguma coisa que deixou de falar também, né? Então, peça sabedoria a Deus e ouça também os conselhos, que isso aqui é um conselho, é conselho de quem já errou também, que às vezes no fato de você errar não quer dizer que você vai
ter que continuar errando naquele mesmo erro. Você pode editar ali, acertar, deixar de fazer aquele erro que estava te atrapalhando na tua vida profissional e você mudar os comportamentos. Eu tive uma experiência, eu tive que aprender, a gente tem que aprender, né, ao longo da vida. Há 6 anos, 7 anos atrás, eu trabalhei numa empresa, num local, onde eu fui muito prejudicado por posições acima de mim, né, encarregado, mestre de obra, por coisa que eu falei. Que eu poderia ter segurado, mas eu fui lá, me envolvi lá no serviço deles lá, e falei uma coisa lá, eu dei um pitaco lá, falei uma coisa que não era para ter falado, era ter ficado na minha, e isso, o resultado foi problema que veio para cima de mim, né? Me deram um prejuízo, pegaram minha, na covardia, né? Pegaram na surdina, pegaram minha mochila, minha carteira com meus documentos, me deram prejuízo, né? Vou resumir aqui, me deram prejuízo. Graças a Deus que não mexeram comigo, com a minha vida, mas me deram prejuízo num bem material meu. Mas tudo isso serviu de experiência. Então hoje, quando eu chego nos lugares para trabalhar, eu chego já cuidadoso, chego falando menos, falando pouco, mas sempre mais comunicando, mas se controlando. Não me envolvo em questões que não é para me envolver, né? Isso aí, depois disso que aconteceu isso, eu aprendi, e na outra empresa que eu trabalhei, eu consegui ficar lá 4 anos em paz, com vários tipos de pessoas diferentes, e tendo sempre o zelo e o cuidado de lidar com elas, tá bom? O ser humano é o ser mais complicado de lidar com ele. Por isso que o próprio Salomão, lá no livro de Reis, né, para você que conhece a palavra de Deus, né, mas está escrito lá na palavra do Senhor, que Salomão, ele pediu sabedoria quando ele assumiu o reinado. Ele pediu sabedoria a Deus para entrar e sair do meio daquele tão numeroso povo, daquelas pessoas. Então, para a gente lidar com o ser humano, porque também sou ser humano, temos que pedir sabedoria a Deus e botar em prática. Tanto na empresa, na rua, em casa, em qualquer lugar. Tem que pedir a Deus o discernimento, a sabedoria de como lidar, né? E mesmo assim, ainda vamos passar algum tipo de retaliação, algum tipo de retaliação. Ainda será possível ainda acontecer alguma coisa ainda, mesmo tendo os cuidados. Mas a gente vai ter mais resultado positivo do que negativo. Isso eu tenho certeza. Isso eu tenho muito certeza. Então fica essa dica para você aí, ó. Tô aqui dentro da empresa trabalhando. Nessa empresa que hoje é o primeiro dia que eu chego aqui para trabalhar. Tô analisando o terreno, as pessoas, olhando tudo direitinho, né? E pedindo a Deus que Ele sempre venha nos abençoar o que a gente coloca as mãos para fazer. Beleza? Então Deus te abençoe ricamente, que essas palavras sejam aí possa te fortalecer, te ajudar aí no ambiente onde você trabalha, no local onde você trabalha, na empresa onde você trabalha. Não sei qual é a função que você, se for operador de máquina, mas se for outra função também, que Deus te abençoe, te guarde, te dê sabedoria em tudo. Valeu? Fechou?